tarde ao público que nos assiste em casa, ao presidente da Câmara e aos vereadores aqui presentes. Esclareço, pessoal, que eu estou de máscara porque eu adquiri um sintoma meio alérgico, estou espirrando muito, já testei, não é Covid, mas vai que é uma gripe e eu não quero passar nada para ninguém. Então, só para que todo mundo fique tranquilo sobre isso. Queria parabenizar a Suzy pela fala dela, gente, e ressaltar que o nosso gabinete também já fez dezenas de solicitações para a Prefeitura de Divinópolis sobre a manutenção lá no bairro Rinaldo Campos. Muito importante dizer, gente, que vereador não tem máquina, vereador não tem servidor à disposição, vereador não consegue fazer manutenção. A gente sabe, a política sempre foi a política, e os vereadores que apoiam o governo, vez ou outra, conseguem que coisas sejam liberadas ou resolvidas mais rápido. Mas é importante dizer, gente, que a Prefeitura tem que atender todos os divinopolitanos. Os que votaram no governo, os que não votaram, os que xingam na internet, os que gostam, os que moram numa região que teve muito voto, pouco voto. A Prefeitura trabalha para Divinópolis. Independente se a solicitação vem de um vereador da base, da oposição, ou que não se posiciona sobre isso e é mais independente, a Prefeitura tem obrigação de atender todos os divinopolitanos. Afinal, o salário do prefeito é pago pelos 250 mil habitantes e dos secretários também, assim como o nosso. Pessoal, sobre a situação da saúde na nossa cidade, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. A gente tem um problema em relação à lotação da UPA, que tem a ver com a atenção primária e com a atenção terciária. E eu queria chamar a atenção para a fala de dois vereadores que eu achei que foram muito corretas. A fala do vereador Ney Burger em um ponto e a da Ana Paula em outro ponto. O Ney Burger disse sobre a atenção terciária e a não finalização do hospital regional. A não finalização do hospital regional, gente, faz com que a gente, de fato, não tenha para onde mandar os pacientes que estão na UPA. Numa fiscalização recente que a gente fez lá na UPA, haviam 17 pessoas a mais do que o limite que a UPA consegue. Tinha gente aguardando leito há 22 dias. Com o gesto aqui da Câmara, a gente permitiu que a Prefeitura comprasse alguns leitos. Mas isso não resolve no longo prazo. O que a Câmara fez foi ajudar a Prefeitura numa medida paliativa. Mas a Prefeitura também não consegue resolver no longo prazo. Quem tem que resolver a questão da atenção terciária, dos leitos de internação, de CTIs, de UTIs, é o Estado. E qual que é a diferença do governador Romeu Zema para o Pimentel, para tantos outros, se ele também ficou 4 anos sem colocar pedra sobre pedra naquele hospital? Foram outros 4 anos em que nada aconteceu. Há promessas, se ele for reeleito, né? O outro ponto, e é o ponto que a vereadora Ana Paula abordou, é sobre a ponta, falando da atenção primária. A nossa atenção primária precisa de atenção da Secretaria Municipal de Saúde. Os servidores estão sobrecarregados devido ao afastamento de vários por causa da Covid. Então, nós temos um quadro em que muitos postos de saúde estão desfalcados, seja em médico, seja em enfermeiro, seja em técnico de enfermagem, e as contratações não estão acontecendo com a velocidade necessária. Até para vacinar está demorando cerca de 1h30 em algumas unidades de saúde, sendo que a gente está com a cobertura vacinal baixa. E as pessoas estão adoecendo também por não se vacinarem. Mas quem aí que pode, ainda mais num contexto de crise econômica igual a gente está, perder um dia inteiro de trabalho ou meio dia de trabalho para poder se vacinar? Não é muita gente que pode se dar esse luxo. E a Prefeitura deveria saber disso. Eu queria chamar a atenção para 3 pontos dentro da atenção primária que o secretário de Saúde, Alan, precisa se atentar. Alan, a gestão da saúde em Divinópolis está pior e eu preciso que você se atente a isso. Essa questão da gente colocar gerentes de unidades para mais de uma unidade, isso não funciona. Nós temos gerentes de unidades muito distantes se desdobrando para ajudarem as duas. Tem gerente de 3 unidades, gente. Tem um gerente para 3 unidades, uma na zona rural, 2 na cidade. Como que o gerente vai cuidar direito da unidade de saúde? Eu venho da educação. Na educação é um diretor por escola. E ai da Prefeitura, se eles quiserem inventar de ser mais de uma escola para cada diretor. O gerente tem que ser um por posto de saúde. Ou então, se forem 2, que sejam postos menores e muito próximos. Não com essa distância que tem acontecido. Porque os gerentes estão exaustos e alguns não têm conseguido atender as demandas da equipe.
Também é importante dizer, gente, que os ACS existem por uma premissa do SUS. A vereadora Ana Paula sabe disso muito bem, o vereador Zé Brás também, o Israel. O ACS, ele tem que estar na ponta, dentro da casa do cidadão. O ACS tem um trabalho que prevê o longo prazo, a continuidade do atendimento. E o que a prefeitura faz? Contrato para a ACS. Contrato para a ACS, porque aí eles podem ficar sem pagar insalubridade. Porque aí eles podem contratar e não dar protetor solar de imediato. E aí o povo não vai brigar, porque eles têm medo, né, de perderem o contrato. Tem conta para pagar, tem que pôr arroz e feijão na mesa. Mas toda a estratégia de saúde da família prevê continuidade, recorrência. Não tem nada de excepcional nesses trabalhos, no sentido de não ser algo que sempre se repete. A contratação no serviço público, o secretário de saúde deveria saber isso, ela é permitida em contextos de excepcional necessidade. Ela não pode ser usada para fazer serviços que são corriqueiros, cotidianos e recorrentes. Por isso nós brigamos pela nomeação dos servidores que estão aguardando ser nomeados. Se não há suficientes para a ACS, ou se não há nenhum para ser nomeado como ACS, é urgente que seja feito concurso. Porque a ACS contratado é muito complicado, eles não conseguem negociar os direitos deles, estão sofrendo assédio, alguns estão relatando assédio por parte da prefeitura, e não conseguem fazer a recorrência do trabalho. Afinal, ano que vem eles não sabem se eles vão estar lá. Mas se tiver um concurso, eles podem ser aprovados no concurso e garantir a recorrência, que é uma premissa da Unidade Básica de Saúde, da Estratégia de Saúde da Família, prevista nas diretrizes do SUS, que a Secretaria de Saúde tem que cumprir. Gastei a maior parte do meu tempo, gente, falando dessas questões de saúde, que não estavam no que eu pensava inicialmente em falar, porque as falas do Ney e da Ana Paula me fizeram refletir. Mas eu acho importante a gente trazer alguns outros temas aqui. Toda vez que eu falo de buraco, eu sempre chego e falo assim, vocês sabem que eu não sou de falar de buraco. Buraco é um assunto sério, envolve a manutenção do nosso carro, envolve o SAMU conseguir chegar ou sair de algum lugar, ou as ambulâncias dos hospitais privados. Mas tem tantos vereadores que falam muito melhor do que eu sobre esse assunto aqui. Só que quando eu vou a um bairro e eu encontro a situação que eu encontrei no Copacabana na semana passada, dá vontade de chorar. Tem obra parada da prefeitura lá desde outubro do ano passado. E aí, para os vereadores que defendem muito a gestão, ou para a própria gestão, eu gostaria de perguntar que gestão de fora para dentro é essa? Deve ser que o Copacabana está no centro da cidade. O bairro está completamente esburacado. Eu já fiz solicitações para que isso seja resolvido. E a minha equipe, infelizmente, esqueceu de enviar para o Dorel para ele mostrar a imagem, mas eu vou pedir o Carlos para dar um zoom aqui no meu telefone. E vamos ver se a gente consegue mostrar. Esse é apenas um dos buracos que está lá no bairro Copacabana. Obrigada, Carlos. Essa é a situação do bairro. Tem buracos que vão de uma extensão da via até outra. Então não dá nem para desviar. Se você tiver de moto, e eu tive moto muitos anos, aquilo ali você cai e quebra a perna. Com muita tranquilidade. E aí quem que vai pagar seus dias de serviço sem trabalhar? É o prefeito? Porque isso é muito sério. Eu já solicitei ao secretário, ele me disse que hoje eles vão lá fazer uma vistoria. O Gustavo tem uma gentileza impressionante e eu espero que a equipe dele leve a situação com a seriedade que ele pareceu levar comigo no telefone. O pessoal do Copacabana precisa urgentemente de um tapa-buraco. Eles precisam de muitas outras coisas. A iluminação na entrada do bairro deveria ter sido feita quando eles fizeram um calçamento lá da entrada, e vídeo, e show, e festa, e não sei o quê. A verdade é que entrar no Copacabana à noite é quase missão impossível. E é super perigoso de acontecer um acidente ali. O Isaías, que cuida da parte de iluminação da prefeitura, me disse que no início do ano que vem nós teremos as obras da iluminação pública lá. Espero que isso realmente aconteça, porque é isso, gente, que os moradores do Copacabana esperam da gestão pública da cidade. Eu também queria falar com vocês, muito rapidamente, sobre como tem ficado assombrosa a situação dos animais de rua na nossa cidade. Todo mundo viu que nós tivemos um falecimento causado por um acidente com um cavalo solto na BR. A gente também viu que os bombeiros, nossos heróis, captaram 2 rottweilers que eram potencialmente perigosos na rua. E isso mostra cada dia mais a importância de nós fazermos o cumprimento da lei
que torna crime abandonar animais. É a lei número 14.064 de 2020. Se você souber de alguém que abandonou algum animal, inclusive cavalos, denuncie. Liga para a polícia, é o Disque Denúncia 181, ou para 190, que é a Polícia Militar. É muito importante que as pessoas que abandonam animais sejam penalizadas. Eu acho que na hora que penalizar um, vai servir para vários. Vai ser pedagógico. É importante dizer também, gente, que o Crevisa não tem estrutura para receber todos os animais de rua da nossa cidade. O Crevisa não é um abrigo. O Crevisa é um centro de zoonose. O que mostra que é urgente que a gente lute por um abrigo municipal. E tem vereadores muito envolvidos nessa casa que eu respeito muito, como o vereador Flávio Marra. Essa deve ser uma luta nossa, para que a gente consiga um abrigo municipal. Mas hoje, o Crevisa não tem essa função. Ele cuida de animais que passaram por alguma cirurgia, que foram abandonados em alguma situação específica, e a gente deve ter esse cuidado. Não existe animal abandonado brotando do chão. Alguém colocou esse animal na rua. Se ele não estiver castrado, ele vai cruzar, e aí, gente, as ninhadas se multiplicam exponencialmente. É importante dizer que a gente falar que se preocupa com a causa animal é muito mais do que só ficar lá do lado do prefeito elogiando quando ele coloca um tijolo no Crevisa. A gente precisa lutar para que os animais de Divinópolis tenham o tratamento que eles merecem. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador.